O tema da mensagem de hoje, bom, antes de entrar na mensagem, eu quero informar que nós vamos continuar no mês de junho falando sobre família. Nós apenas começamos a entrar no assunto, daria para falar o ano todo se quiséssemos, mas vamos falar, se Deus permitir, ainda no mês de junho. Eu queria que você estivesse orando nesse sentido para Deus me dirigir. O tema hoje é namoro bíblico, mas não vamos ficar só nisso e nem sei se vamos entrar propriamente nisso hoje. Mas o propósito é chegar lá e nós vamos ver hoje como devemos nos conduzir no contexto sexual, nas amizades, no namoro e no casamento. Embora o assunto não seja colocado nesta ordem, nesta sequência, mas vamos falar sobre isso. Primeira coisa que nós queremos ver é que nós devemos viver a fim de agradar a Deus. O texto diz, 1 Tessalonicenses 4:1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Eu não sei se você tem parado para pensar sobre isso, mas você já parou para pensar que eu e você devemos viver para agradar a Deus? Quem é que eu e você queremos agradar primeiro? Nós realmente procuramos agradar aqueles a quem amamos, mas quem é que a gente ama mais? As pessoas ou uma pessoa especial como é o nosso Deus? Se nós quisermos agradar e amar mais as pessoas do que a Deus, nós não vamos obedecer a Deus, não vamos fazer o que agrada a Deus. Nós temos que agradar primeiro a Deus e depois, então, vamos poder agradar as pessoas naquilo que é bom para a edificação, aquilo que vai ser bom para elas e vai ser bom para todas as pessoas. Então, eu queria que você refletisse sobre esse primeiro ponto. Estou realmente querendo agradar a Deus? As minhas ações e atitudes visam isso? O meu dia a dia é caracterizado por esse propósito, por esse desejo, por esse anseio? Então, vamos pensar nisso. Os Tessalonicenses, Paulo diz que já vinham vivendo assim. Ele diz assim, de fato assim vocês estão procedendo. Não obstante, a vida cristã não é estática. E nós devemos estar sempre crescendo na maneira como devemos proceder para agradar a Deus. Então, o segundo que nós queremos ver é que nós devemos crescer no propósito de viver a fim de agradar a Deus. Se você vem agradando a Deus, procure continuar agradando a Deus e viver e crescer nesse propósito. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso que? No propósito de agradar a Deus, de viver de modo a agradar a Deus. É interessante que ele diz pedimos e exortamos. A palavra pedimos aqui, no original, tem um sentido de imploramos. É muito mais forte do que pedir. Imploramos. E a segunda palavra é exortamos, que poderia ser traduzida por encorajamos. Então, ele está dizendo, imploramos e encorajamos vocês a... E ele diz no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Então, ele está fazendo um apelo, está trazendo uma palavra que ele diz claramente veio do Senhor, para que eles crescessem
no propósito de viver a fim de agradar a Deus. Ele não apenas aqui pede, implora, como também encoraja, e numa outra epístola, que não é dirigida aos Tessalonicenses, mas aos Colossenses, ele orava por isso. E ele ora por isso quando escreve a epístola aos Efésios, e ora por isso quando escreve aos Colossenses. Em Colossenses ele diz assim no verso 9, 1:9: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ele deixa claro aqui nesse texto que, bom, primeiro, ele fez um apelo, ele encorajou os Tessalonicenses, e nessas duas epístolas que eu mencionei, em especial em Colossenses, que estamos lendo, ele não apenas faz isso, mas ele ora para que isso seja feito. E significa que eu preciso orar por você, e você precisa orar por nós, por mim e por todos nós que estamos aqui. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para adquirir conhecimento? Não, para fazer a vontade de Deus e viver de maneira agradável a Ele. Por isso que ele diz no final: e em tudo possam agradar. Essa é uma oração que eu e você devemos fazer sempre. Nós temos feito isso. Os pedidos do boletim de oração têm, entre outros motivos, temos esse, de crescermos na graça e no conhecimento da vontade de Deus. Em terceiro lugar, para vivermos a fim de agradar a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Eu não posso agradar alguém se eu não sei o que agrada essa pessoa. E se nós perguntarmos: Deus, o que te agrada? Ele não vai ter nenhuma dificuldade de dizer o que agrada a ele. É aquilo que está na palavra dele. Jesus, no texto que eu li durante a entrega dos dízimos, disse exatamente isso. João, capítulo... Qual foi o texto? 14 ou 15? 15. Quem lembra o verso? João 15, 10. Então, o texto diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, é isso que eu e você devemos perseguir. Então, para vivermos a fim de agradar a Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. Por isso, os mandamentos dele são mencionados aqui no verso 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E agora ele diz qual é um dos aspectos da vontade de Deus: é que nós sejamos santificados. E o significado disso é: santificado é alguém que é consagrado, é alguém que é separado para Deus, para viver para Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, aliás, todos os sacerdotes eram consagrados a Deus. A tribo inteira de Levi foi consagrada ao Senhor. Os sacerdotes para servir mais de perto ao Senhor. E o sumo sacerdote tinha responsabilidades mais restritas do que os demais sacerdotes. Mas esse trecho de Êxodo 39, versículo 30, diz o seguinte: fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição com a gravura de um selo: Santo ao Senhor. E pode passar o próximo slide.
Porque, embora aqui não dê para ver muito bem, ali na testa tem aquilo é uma lâmina, aquele amarelo ali, dá para ver? Aquele amarelo é uma lâmina de ouro onde estava gravado: Santo ao Senhor. Essa era a vestimenta do sumo sacerdote. É uma vestimenta bem detalhada. Os outros sacerdotes não usavam essa vestimenta, mas ele tinha essa lâmina na cabeça, que ficava bem aqui na frente, na testa, e nela estava escrito: Santo ao Senhor. Eu sei que você vai dizer, mas eu não sou sumo sacerdote, eu não sou sacerdote. Não nesse sentido, mas deixa estar que o Novo Testamento diz que todos nós somos o quê? Sacerdotes. Antes de chegar lá, vamos ver Êxodo, o mesmo texto, uma outra versão. Diz assim: fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Mas o texto que eu estava falando, falei um pouco antes de mencionar esse último, está na 1 de Pedro 2, onde mostra que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O texto diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala sacerdócio real. Nós pertencemos ao reino de Deus, e esse reino tem sacerdotes, e esses sacerdotes somos nós, eu e você. O povo de Deus tem sacerdócio real. Nós servimos a um rei, servimos a um Deus, e ele nos chama também de nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós não somos iguais às demais pessoas por uma razão muito simples: nós não somos melhores do que ninguém que vive nesse mundo. Mas nós fomos separados porque cremos em Cristo, escolhemos seguir e amar a Deus, e amar e servir ao Senhor Jesus. Então nós fomos por isso separados. Nós nos tornamos um povo de Deus, povo consagrado a Deus, povo dedicado a Deus. E é isso que diferencia o povo de Deus das demais pessoas que vivem no mundo. Do ponto de vista humano, não somos melhores do que eles, não somos mais do que eles. A única coisa que nos diferencia é que nós fomos perdoados, fomos purificados, fomos salvos, fomos transformados, e hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que a gente anuncia a grandeza de Deus? Vivendo de modo digno dele. É por isso que os filhos de Deus devem ser santos, como o Pai, o nosso Pai, é santo. 1 de Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Eu sei que você vai dizer: eu nunca vou ser como Deus é. E eu não estou pedindo que você seja Deus, mas que você seja santo como Ele é santo. E eu e você temos que entender que se Ele diz para eu e você vivermos assim, é porque Ele vai e Ele nos capacita para viver assim.
Estava conversando com uma pessoa essa semana, coisas que eu já tenho compartilhado com vocês aqui inúmeras vezes. A vida cristã é impossível de ser vivida. Ela não pode ser vivida por mim nem por você. Os padrões de Deus são altíssimos. Uma vida de santidade é impossível de ser vivida. Mas Deus não planejou que eu e você vivêssemos assim, mas que deixássemos o Filho dele viver assim em nós. Ele não está esperando que eu tenha a capacidade de fazê-lo, mas que eu me dê a Ele para que Ele viva a sua vida em mim e em você. Então, não se trata de eu fazer assim ou fazer assado, mas de nós, cada um de nós, deixarmos Cristo ser Cristo em nós. Ou como alguém já viu, deixa Deus ser Deus. E eu diria, em nós, em mim e em você. Deus é Deus e Ele quer ser Deus em nós. Ele quer viver a santidade dEle em nós. Basta que nós digamos, eu quero viver uma vida de santidade. É uma escolha, é um posicionamento que eu e você temos que fazer. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, não é uma coisa opcional. Eu escolho não ser santo. Eu escolho não viver santo, como uma pessoa santa. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser santos. A primeira epístola, deixe-me ver se... A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: a igreja de Deus, verso 2, capítulo 1, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Não podemos esquecer que o sacrifício de Jesus visou nos santificar, nos separar para Deus em Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós fomos santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Então, não existe outro caminho, não existe um atalho, não existe um outro meio de viver a vida cristã. Ou é assim, ou então não é vida cristã. Eu não tenho a liberdade de escolher não viver tão santamente. É por isso que 1 Tessalonicenses 4,3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Em quarto lugar, para vivermos a fim de agradar a Deus, nós precisamos nos abster da imoralidade sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual. Qual o significado desse termo, imoralidade sexual? O termo é usado aqui, a palavra aqui é a palavra porneia, e essa palavra significa todo tipo de abusos do sexo, qualquer coisa que saia dentro daquilo que Deus planejou para o uso do sexo, ou para nós termos uma vida sexual. Isso, imoralidade sexual aqui, aplica-se a todo uso ilícito de impulsos sexuais, a todo tipo de perversão sexual. Então, tudo aquilo que sai dentro dos planos e dos projetos de Deus é ilícito, é ilegal, é perverso, é mau. Então, abrange tudo que você possa imaginar que não esteja dentro da vontade de Deus. Em quinto lugar, para vivermos a fim de agradar a Deus, cada um deve saber controlar o seu próprio corpo.
Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Nós temos aquela ideia de que porque eu tenho desejos, porque eu tenho instintos, por que não dar vazão a estes instintos? Porque eu tenho desejos, por que não deixá-los aflorar e serem realizados? Bom, nada de errado. Fomos criados para uma vida sexual normal, sadia, adequada dentro do casamento. Fora dele não há como ter uma vida sexual. O corpo não é para imoralidade, é o ensino das Escrituras. 1 Coríntios 6:13 diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Hoje as pessoas que não conseguem dominar-se estão reduzindo o estômago para que eles não se alimentem, não comam a quantidade que comem, e comem porque não conseguem conter-se. Então elas restringem o tamanho do estômago para que assim elas fiquem cheias, tenham a sensação de satisfação e comam menos. O texto diz que os alimentos foram feitos para o estômago, estão para os alimentos, mas tudo tem o seu. Nós não vamos, porque o estômago foi feito para o alimento, eu vou comer até estourar. Não é assim. O corpo tem desejos, por isso que o texto continua dizendo: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quer dizer que eu vou dedicar o meu corpo ao Senhor? Sim. E aí não tem sexo? Tem sim, Senhor, dentro do casamento. Mas eu sinto desejos que não podem ser satisfeitos no casamento, ou eu ainda não me casei e eu tenho desejos. Eu sei disso. Eu queria que eu e você estivéssemos pensando no seguinte: nós somos chamados, o pecado entrou no mundo, nós já experimentamos do pecado, nós sabemos o que o pecado é, já temos a experiência do que o pecado pode trazer para nós. É gostoso, muito gostoso. Todo pecado é gostoso, senão ninguém cometeria pecado. Até quando alguém dá um murro no outro, ele dá porque tem gosto de fazer aquilo, ele está querendo arrebentar o outro, porque o outro aprontou para ele. Então o prazer dele vai ser enfiar a mão na cara dele. Mas qual é a consequência disso? Ele pode morrer, porque o cara pode enfiar a mão na cara dele também, matar ele. N coisas podem acontecer como resultado disso. Foi bom na hora, e o resto? E o resultado? E a vingança daquele que não tem Deus? E o que vai advir disso? O que vai resultar para mim? Nada, só desgraça, só miséria. O sexo é muito bom, até mesmo fora do casamento, no sentido de prazer. Mas quais são as consequências disso? É tristeza, é vergonha e uma série de outras coisas que vão tirar a sua paz, vão tirar a sua comunhão com Deus, vão levá-lo à frustração, à tristeza. É como a pessoa viciada em drogas. Ela toma droga, na hora é uma beleza, depois ela se sente mal, fica numa situação terrível, mas ela volta à prática volta a usar a droga porque ela ficou viciada naquilo. É possível ficar viciado também em sexo ilícito, e em perversão, em
pornografia, em N coisas, mas elas vão trazer o inferno para dentro de você mesmo e vão arrasar a sua vida. Jesus disse naquele texto que nós lemos, e olha que ele nem estava no script, estava na hora da entrega dos dízimos, mas se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Esse amor vale a pena, esse amor tem consistência, e por esse amor vale a pena abrir mão de todas as outras coisas. Agora, se você abre mão desse amor por outras coisas, o que vem não é bom. Não é bom mesmo. É tristeza, é frustração, é vazio, e é um menosprezo por você mesmo, você entra num estado de baixa autoestima, e você vai se sentir a pior das criaturas, e vai entrar numa espiral descendente, que parece que não vai ter fim. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Cristo morreu para que fôssemos libertos da escravidão da carne. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou deixado sem poder, e não mais sejamos escravos do pecado. Cristo morreu na cruz para crucificar a nossa carne. Ali ele matou a nossa carne, ali ele desfez o poder da carne ao ser morto em nosso lugar. Como é que se aplica a nós? Cristo já fez o que tinha que fazer. Ele já quebrou o poder da carne, ele já destruiu o poder da carne. Agora, como é que eu me aproprio disso? Pela fé no que ele fez e pelo poder do Espírito. Continuo dizendo, a vida cristã não é possível por meios humanos, ela é possível por meio do Espírito. A carne não obedece a lei de Deus, e nem pode obedecer, mas o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, quando eu clamo a Deus e digo: Deus, eu preciso de ti, me dá poder para viver, para obedecer, para guardar a tua palavra, ainda que você diga isso chorando, tamanho conflito que você vive muitas vezes, para não pecar, Deus vai te ouvir e vai te atender. Satanás tem interesse em fazer você pensar que você não vai resistir. A palavra de Deus diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu não estou falando de teoria para vocês, estou falando de algo que eu vivo no meu dia a dia. Deus é fiel, e Ele não vai deixar que eu e vocês sejamos tentados além do que podemos suportar. Você crê nisso? Nossos corpos devem ser dedicados a Deus. O verso 12 de Romanos 6 diz assim:
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não se trata de algo imposto. É um mandamento, mas Deus não diz faça, Ele diz eu te dou a graça para você fazer. Eu digo que você tem que fazer, mas eu também estou com você para você fazer. O meu Espírito é com você, a minha graça é bastante, é suficiente para que o meu poder seja aperfeiçoado na sua fraqueza. Aliás, o meu poder, como é que é? Nós somos aperfeiçoados no, como é que é? 2 Coríntios, capítulo 13 ou 12. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para mim e para você, porque o poder de Deus se manifesta justamente onde eu sou fraco. E não é, eu sou fraco e aí eu vou me entregar ao pecado. Não, eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou fraco, mas Deus é poderoso. Então não se trata do que eu sou, é do que Deus é. E essa é a questão que eu e você temos que entender. Satanás vai o tempo todo trabalhar na minha fraqueza, mas eu tenho que ter os meus olhos no poder e na graça que vem de Deus. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, convém que eu e você entendamos que eu e você temos que nos oferecer a Deus. O meu corpo eu ofereço a Deus. Esse templo do Espírito eu ofereço a Deus. Se você não entregar o seu corpo a Deus, não tem como. Em sexto lugar, para vivermos a fim de agradar a Deus, cada um deve viver com sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Esse mesmo texto que eu li, onde nós lemos assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, pode também ser traduzido assim: que cada um de vós aprenda a viver com a sua própria mulher de maneira santa e honrosa. É possível traduzir assim? Não vou entrar em detalhes como se chegou a essa conclusão, e vai ter uma terceira possibilidade de tradução desse texto, mas nenhuma delas foge à essência e ao propósito, à essência do texto. Cada um de vós aprenda a viver com sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Por quê? Porque a palavra vaso se aplica a mim como vaso e aplica à pessoa com quem eu vivo. Se eu sou casado, eu vivo com alguém e essa pessoa também é um vaso. Então, no trato desse vaso com outro vaso, é preciso que esse trato seja feito de maneira santa e honrosa. Seria o caso de perguntar: será que precisa falar isso aqui? Precisa. Por quê? Porque muitos casais têm um tipo de sexo que não é necessariamente aquele tipo de sexo recomendado pela palavra de Deus. É o sexo pervertido. Romanos 1:26 diz assim: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Alguém vai dizer:
Isso aí está se referindo a um caso de lesbianismo. E eu concordo com você, sem sombra de dúvida, porque o verso seguinte vai falar do homossexualismo. Mas o texto é muito claro numa questão. O texto diz: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. A Bíblia fala que a boca foi feita para comer. E também fala do beijo. E numa relação íntima, você beija o seu cônjuge e não tem nada de errado. O livro de Cantares fala sobre isso de uma maneira poética, bonita, linda de morrer. Mas a boca não foi feita para usar para outras coisas, não. Nós fomos feitos anatomicamente para determinadas funções e não para outras. Para o sexo oral, não. Para o sexo anal, não. Aqui nunca foi lugar de fazer o que fazem. Cada órgão, cada parte do nosso corpo tem uma função específica e definida por Deus. Se usamos esse corpo de forma inversa, de forma diferente da que Deus planejou, isso é perversão. Todo mundo faz. É uma forma nova de ter prazer. Tudo bem. O mundo pode fazer o que quiser. Sede santos, porque eu sou santo. Não dá para fugir, não dá para correr. Deus é poderoso para abençoar o seu casamento da forma como Ele planejou que você se unisse à sua mulher, ao seu marido. A mulher não deve permitir que o homem faça dela o que muitas vezes ele tem vontade de fazer, se isso não é coerente com as Escrituras. Aqui o texto fala de relações, trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Tudo aquilo que é contrário à natureza é perversão. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala de práticas sexuais ilícitas, o contexto é esse, mas diz assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Em sétimo lugar, e último, para vivermos a fim de agradar a Deus, cada um deve namorar ou conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Por que o trecho pode ser traduzido para isso? Porque o texto está falando da relação de um vaso com outro vaso. Primeiramente falamos de você santificar o seu próprio corpo. Na relação com outro lá, com outro vaso, dentro do casamento. E em terceiro lugar, na relação com outro vaso, antes do casamento. Todas as três traduções são legítimas, permitidas pelo texto. E nenhuma delas contraria a outra. Uma das finalidades do casamento é evitar a prática da imoralidade. Eu não estou dizendo que eu e você devamos nos casar por causa da imoralidade somente. Mas esse é um foco que não deve ser desprezado. E um dos mais importantes. Não é o único. Já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre a finalidade do casamento e desdobramos várias facetas disso.
Mas uma delas é esta, está registrado em 1 Coríntios 7, 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Para que não haja promiscuidade, para que não haja imoralidade, sexo ilegítimo, então você deve se casar. Primeiro Tessalonicenses, o 4:4, é o texto que nós estamos vendo, diz que cada um deve buscar o seu cônjuge de maneira santa e honrosa. Que cada um aprenda como conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Nós não vamos entrar em detalhes hoje, porque não vai dar tempo, mas estamos vivendo um tempo difícil, e não é de hoje, já tem algum tempo, e essas coisas não são novas também, mas são novas no contexto cultural. Hoje eu vejo coisas que na minha infância, quando eu adquiri a idade da razão, e talvez um pouco mais velho, quando eu tinha meus 20 anos, essas coisas que estão ocorrendo hoje não ocorriam naquela época, não, pelo menos não com esse descaramento que hoje acontece. Eu estou me referindo ao fato de, no namoro, as pessoas terem relações sexuais. Eu estou me referindo a pais que abrem as portas de sua casa para que seus filhos tenham relações sexuais dentro da sua própria casa. Permitem que a filha ou o filho vá na casa da sua namorada e ali coabite com ela, e numa boa, ou então ela vem para a casa dele e isso também numa boa, com os pais permitindo. Isso é o mundo de hoje. E o governo não faz questão de criar nenhum obstáculo a isso, só diz que deve-se usar a camisinha. A preocupação dele é com a AIDS, é com gravidezes indesejadas. Isso é apenas uma faceta algumas facetas negativas do problema. Mas não é isso que Deus planejou. E um namoro, eu não vou ter tempo de desenvolver isso agora, mas se alguém quer casar com alguém, não poderá construir um casamento sólido se não gastar tempo para conversar, sem pôr a mão. Sabe por quê? Quando você põe a mão, você recebe um tipo de afeto que corrompe a sua capacidade de avaliar corretamente a pessoa que você está desejando conhecer. Faz com que seus padrões, faz com que você se autocensure. Não, eu só vou dizer para ela o que ela gostaria de ouvir de mim, mas isso não representa exatamente o que eu sou. O que eu sou, eu vou omitir. Por quê? Porque eu estou sendo amplamente beneficiado por uma relação que me traz prazer. É a relação do toque, a relação do beijo de língua, é a relação até sexual, como acontece muitas vezes. Nós vamos nos casar, tá? Quando casar vai ver o inferno que vai virar isso aí. Sabe por que vira o inferno? Porque as pessoas casam sem se conhecerem. E quando chega no dia a dia, quando a vida é igual todo dia, aí começam a aparecer as surpresas. E aí a tendência sua vai ser querer mudar o seu cônjuge. Olha, eu não sabia que você era assim. Se fosse assim, eu tinha casado com você. Já está matando o seu casamento.
Eu não gosto de você porque você é assim. E eu não sabia que você era assim. Já matou o amor do outro por você porque você não aceita ele como ele é. Qual a diferença? Você não vai encontrar nenhuma pessoa perfeita, mas se você conhece a pessoa antes do casamento, e conhece porque ela vai se abrir para você mais do que mala de mascate, mas ela só vai fazer isso se não houver toque. Eu não vou dizer que você não vai pegar na mão da pessoa, não vai colocar a mão no ombro da pessoa. Eu estou falando de intimidade que leva você a ter alguma forma de prazer. Isso, se você tiver esse tipo de liberdade, vai comprar você, vai corromper você. Isso é igual suborno. E se Deus permitir, nós vamos tratar disso de forma mais específica no próximo domingo. Pedro disse que os maus desejos não devem prevalecer. Com filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ele fala de uma vida que você viveu antes de conhecer a Cristo. Mas esse tipo de vida não deve continuar. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não estou dizendo que você não vai ser tentado, mas Deus não vai permitir que eu e você sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Quando formos tentados, Ele vai providenciar o escape para que eu e você possamos suportar. A vontade de Deus é a nossa santificação. Concluindo, nós devemos viver a fim de agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Para vivermos a fim de agradar a Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E, finalmente, a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados.